Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje nós vamos conversar a respeito de mentalidade próspera. Por que é tão importante a gente começar a entender esse tema? Porque vai muito além da questão financeira, mas a a questão financeira, como que a gente cuida do nosso dinheiro, como que a gente consegue prosperar. É muito importante a gente primeiro passar a respeito dessa mentalidade. Para isso que hoje a minha convidada, ela é especialista nesse assunto. Marlise Alves, bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Já faz bastante tempo que eu vim Já, aqui, é verdade. mas muito bom estar aqui de novo contigo. E a Marlise sempre dá um show nesse tema, porque realmente ela vive isso no dia a dia. Questão tanto do mindset, de postura de vida associada com a prosperidade, quanto também das finanças, né, Marlise? Como também prosperar em termos financeiros efetivamente. Exatamente. Eu sinto que no meu caso é uma mescla, né, entrou contabilidade, entrou educação financeira, entrou coaching, entrou psicodrama, fez uma mistura. Então, eu gosto de lidar tanto com a parte de mindset quanto com a parte prática da coisa, né? De organização financeira em si. Então, e Marlise, prazer. como é que começa essa questão da mentalidade? É impossível, eu acredito. A minha primeira formação, não sei se foi a tua também, de coaching. Fomos juntas? Foi aquela que a gente fez na Sociedade Brasileira de Coaching? Foi, né? Foi, né? 2012. Foi a primeira. Depois tiveram diversas, mas a Exato. primeira, né, começou ali, Marlise. Marlise, não tem como, né, a pessoa ser próspera financeiramente se ela tem o emocional todo desregulado. Não tem, pelo menos eu não encontrei ninguém até hoje. Eu também ainda não, né? Eu Pode não até encontrei, ser que né? tenha, mas Ninguém que tenha esse psicológico abalado, a forma de olhar o mundo desestruturada, né? Uma falta de organização na sua vida, conseguindo ser uma pessoa próspera, né? Então, eu acredito muito que existe uma linha de prosperidade e abaixo dessa linha estão essas pessoas, né? Que precisam ainda desse passo a passo, dessa evolução, dessa escada, desses degraus para conseguir viver uma vida próspera. E Marlise, qual você considera o primeiro degrau dessa escada que você falou? Para quem ainda está meio perdido, porque eu vejo assim, eu trabalho com empresarial. E eu vejo assim que independente da questão financeira, tá? Do rendimento, às vezes a pessoa ela tem essa desorganização, mesmo tendo faturamento alto, mas tem uma desorganização proporcional a esse faturamento que poderia ser muito maior. Então isso acaba afetando e limitando esse resultado. Então, assim, independente da questão financeira, do poder aquisitivo, a pessoa que pode alcançar muito mais, mas que ainda está ali naquela, como você falou, abaixo daquele limiar, ainda naquela bagunça, naquela desordem, qual seria o primeiro degrau? O primeiro degrau que eu vejo é a tomada de consciência, sabe? De identificar que aonde eu estou financeiramente falando, no meu lugar financeiro, eu gosto de chamar de lugar financeiro, esse meu momento atual. Então, o momento atual requer uma avaliação sobre a minha renda atual, sobre o meu custo de vida atual, né? Quanto que eu uso de custo de vida todos os meses, o meu potencial de gerar riqueza, de gerar renda para minha família, o meu patrimônio, né? Será que eu tenho dinheiro sobrando todos os meses? Será que eu tenho uma reserva financeira? Então, a partir desse indicador de entender o meu momento atual, eu posso despertar para pensar, tá, mas espera aí, isso é o máximo que eu consigo? Será que eu não posso evoluir financeiramente? Será que não é possível a gente ter uma outra qualidade de vida aqui com a minha família? Será que eu não posso usufruir de várias coisas? E aí, quando a pessoa se dá conta disso, ela começa, então, uma jornada de prosperidade, né? Uma jornada em busca disso. Então, o primeiro passo é identifique a sua situação atual, aonde que eu estou financeiramente falando. E aí eu vou deixar uma pergunta aqui para quem está nos acompanhando, né? De 0 a 10, qual é a sua satisfação frente à vida financeira? No quesito organização, no quesito patrimônio, no quesito reserva financeira, no quesito renda que você faz todos os meses, qual é a satisfação frente à sua vida financeira? Se está no 10, está ótimo, né? Se está no 10, já chegou naquele lugar onde você deseja. Agora, se está abaixo desse 10, qual é esse lugar desejado? Aonde que eu quero chegar? Qual é a minha renda ideal? Qual é o meu estado de vida, minha qualidade de vida? O que eu quero pagar para os meus filhos que eu não posso hoje?
Ou será que eu já estou pagando demais, né? Então, enfim, fazer essa análise, esse estudo sobre renda ativa, sobre renda passiva. Ter clareza, né? Ter clareza. Da atual situação. Exatamente. Esse fato de ter clareza, eu acho que é o pontapé inicial. E aí, claro, a partir desse momento de clareza, a gente começa um trabalho, né? Começa Sim. a aprofundar essas questões, seja na vida da empresa, como tu trouxeste, né? Ou seja, na vida pessoal. É necessário ter clareza de onde a gente está. E assim, Marlise, é uma coisa também que eu observo muito, tanto no pessoal, pessoa física quanto jurídica, que às vezes os medos, os receios, as crenças associadas, elas têm muito aquela ideia, nossa, eu já não tenho qualidade de vida porque eu trabalho demais, então assim, o pouco que eu tenho, muitas vezes eu tenho que administrar recursos para ter essa qualidade, então se eu for mexer nisso vai piorar aquela coisa, aí que pronto, vai ficar num estágio que não vou conseguir alcançar, então melhor deixa quieto, né? Isso não mesmo. mexer com isso. Isso, tem as crenças relacionadas a merecimento, né? Então, indiretamente, eu nem vou atrás de uma condição de vida melhor porque eu acho que eu não mereço. No fundo, dói da gente pensar isso, Sim. né? Mas infelizmente... E a pessoa associa que ela vai ter que trabalhar muito mais. Exato. Ela não consegue associar que a inteligência financeira ela está relacionada mais com a forma como tu faz o dinheiro, né? Como tu negocia e tudo mais, a gestão do negócio, do que com a questão do trabalho, das horas de trabalho. Então, quando a gente desassocia essas duas peças e se vê, por exemplo, na condição de um empreendedor, né, de uma empreendedora, fazendo o trabalho e rendendo muito mais e trabalhando menos, a gente começa a ver uma mudança de mentalidade. É claro que a gente não está falando de glamour nem de um empreendedorismo fácil, não é isso. Tem muito perrengue aí pela frente, né, para quem vai por esse lado do empreendedorismo. Só que é possível a gente empreender e se tornar mais lucrativo, digamos. Exato. E assim, eu vejo muito importante a questão da ressignificação. Ressignificação de crenças. Uma das linhas que hoje eu trabalho também é com a constelação sistêmica. Então, eu coloco tanto no empresarial quanto no individual. E eu vejo quanto que faz a diferença, sabe? Até para trabalhar as crenças. Por exemplo, dinheiro não dá em árvore, né? Quem não cresceu ouvindo isso? Sim. E até mesmo replicou isso muitas vezes. E como bronca, filhos. né? E como bronca ainda. Tá pensando que meu dinheiro dá em árvore? E assim, eu achei fantástico. Eu vi uma consteladora sistêmica essa semana falando que dinheiro dá em árvore, sim. E ela deu o exemplo que ela tem na casa dela, uma árvore de hibisco. E assim, e o faturamento que vem, que realmente hoje em dia está super em alta. E às vezes as pessoas, nós muitas vezes somos tão limitados com essas ideias preconcebidas, com essas verdades absolutas que ainda não foram ressignificadas, que a gente deixa de ver oportunidades, né? E de entrar em movimento em direção a essas oportunidades em função disso, dessas verdades absolutas. Exatamente. Tu trouxeste o exemplo da árvore física mesmo, né? A árvore de hibisco. Eu vou trazer um exemplo de uma árvore que não é tão de verdade assim, mas é a possibilidade da multiplicação, né? Então, se eu coloco meu dinheiro no investimento financeiro e ele começa a render, é como se fosse uma árvore que está dando frutos, né? Então, eu não vou mais precisar trabalhar para ter o rendimento. Eu pego o dinheiro, poupo o dinheiro e aquele rendimento passa a ser o fruto daquela renda. Eu estou ganhando dinheiro enquanto eu durmo, né? Eu não preciso estar ali trabalhando para fazer isso acontecer. E com relação às crenças, né, que tu trouxeste, me fez lembrar um fato, quando meu filho tinha uns 3 ou 4 anos de idade, bem pequenininho, a gente foi no shopping uma vez e ele porque queria um brinquedo, eu acho, um brinquedo numa loja grande, a gente estava numa loja de departamento, ele, eu quero, aquela coisa de criança, né? E aí a minha frase que eu citei na hora foi assim, eu não tenho dinheiro para te dar. E aí, quando eu me dei conta, assim, meu Deus, eu tenho dinheiro, só que eu não quero dar o brinquedo, né? E como às vezes a gente vai invertendo esses valores, né? Então, uma frase que eu digo, eu não tenho dinheiro, a criança se cala. Sim, se cala. Ela passa a entender um movimento de escassez da parte dos pais, ela tem uma interpretação, assim como eu fui tratada. Muitas vezes eu ouvi isso. Sim. E realmente os meus pais não tinham. Eu não sou sócia da companhia elétrica. Exatamente, desliga essa luz, né? Não sou sócia da Celeste, que por aí vai. E aí, quando eu me dei conta daquilo, né, eu mudei dali para frente o meu comportamento, de chegar e dizer, olha, não é nossa prioridade no momento, né, não vai ganhar por causa disso. Foi ali que a gente implantou a mesada
também para a criança, né? Para que ele conseguisse administrar o dinheirinho dele e tomasse a decisão se ele queria comprar o brinquedo ou se ele queria tomar o sorvete, enfim, para conseguir administrar ali. Então, acho que essa questão de crença, ela vem sim das nossas raízes, a gente acaba replicando sem muitas vezes nem pensar e perceber. Exato. E nem se dá conta do impacto que nem isso se tem. dá conta. Então, acho que é bem importante quem está nos acompanhando começar a prestar atenção nas coisas que fala com relação ao dinheiro, né? Às vezes a gente fala, mas isso não dá nada. Dá sim. Total, total. Essa questão do dinheiro não dá em árvore, de que não tem, não, eu não sei fazer isso. Não, eu ainda não sei fazer. Exato. O ainda para o nosso cérebro, né, programação neurolinguística, ele tem um poder muito grande. Quando ele diz não sei, a gente fecha uma possibilidade, a gente decreta isso para o nosso cérebro. Então, pura e simplesmente, ele não vai fazer esforço nenhum para querer saber. Quando ele diz, não, eu ainda não sei. Aí, opa, vou colocar isso na gaveta de que eu posso aprender, eu posso desenvolver. Eu posso saber mais sobre isso, né? No momento eu não sei, mas eu posso, então eu ainda não sei. Então, assim, essa é uma das coisas que também eu sempre falo aqui da neurolinguística, que eu gosto muito, e eu trabalho também muito com a questão da linguagem, que ela tem um peso muito grande de ancoragem, de autoconsciência, de fazer com que a gente reflita, né? Às vezes a gente está tanto no piloto automático, nas nossas ações, naquilo que a gente quer, no que é preciso ser feito, né? Que a gente não para refletir o quanto que a gente pode ainda melhorar, pode evoluir, quanto que ainda tem para crescer, para desenvolver, né? E são a partir dessas observações mesmo que a gente consegue chegar a esse estágio de consciência, de autoobservação e ver o que pode ser melhorado. É verdade. O que eu posso melhorar, ampliar, o que eu posso enxugar. Não está ainda do jeito que eu mereço, que eu quero, que eu desejo, então o que eu posso fazer efetivamente para chegar lá? É verdade. É importante também a gente pensar, né, no nosso histórico financeiro, né? Como é que foi a nossa vida financeira antes de ser adulta, antes de ser uma pessoa adulta, né? Eu gosto muito de lembrar, né, de como que foi a minha infância, como que foi a minha adolescência com relação a dinheiro. E eu quero perguntar para quem está nos acompanhando também, né? Como é que foi a sua infância, a sua adolescência? Será que teve escassez financeira, né? Será que a gente teve família que passou necessidade? Ou não, a minha família era super abundante e aí agora eu não consigo guardar dinheiro, né? Acabo gastando mais do que ganho por estar em outra condição financeira. Então, avaliar também como que a gente foi criado no campo familiar, ele é bem importante. Assim como avaliar também as questões sociais. Nas questões sociais vem a tal frase sempre, né? De que dinheiro não traz felicidade. Então, essa é a justificativa. Exatamente, a gente tem um complemento hoje que manda buscar, né? Mas geralmente as pessoas que não se dão bem financeiramente, elas usam muito essa frase. Elas dizem, mas dinheiro não traz felicidade. Então dinheiro não é tudo, dinheiro isso, dinheiro aquilo, como se a culpa fosse do dinheiro. Sim. O dinheiro é só um objeto de troca. A gente às vezes coloca o dinheiro, né? Coloca o dinheiro num lugar que ok, o dinheiro é bom, ele traz diversão, ele traz alegria, ele traz felicidade, ele traz uma qualidade de vida boa. Quando eu encaro dessa forma como sendo algo que é fruto do meu trabalho, está tudo certo. Não é a raiz de todo mal, né? E quando a gente começa a enxergar isso de maneira diferente, dinheiro como sendo uma questão de prosperidade, a nossa mentalidade se abre e, consequentemente, eu vou querer organizar as minhas contas, eu vou querer olhar os meus números, eu vou querer entender as vendas da minha empresa, do meu negócio, entender a lucratividade. Porque enquanto eu não vejo tudo isso, eu tenho algum tipo de bloqueio com relação aos números. Com relação ao dinheiro, talvez eu não me ache merecedora, talvez eu ache que a minha família sempre me deu de tudo, eu não posso ser mais rica do que a minha família. Existem crenças nesse sentido, né? A constelação sistêmica, ela trabalha muito com isso. Sim, exatamente. Tem crença de que eu não posso ser mais rico do que meus pais, eu não posso ser mais pobre do que eles, enfim. Familiar. A lealdade familiar. Então, tem algumas questões que acabam nos travando com relação à vida financeira, né? Então, para evoluirmos, para termos esse caminho de prosperidade, a gente precisa realmente desse passo a passo, né, de identificação. Marlise, eu me lembro que a gente também fez um outro curso, né, o Segredamente Milionária. Exatamente, aquele lá me ampliou muito a minha visão. Eu acho fantástico, compartilha com a gente, até porque é o teu dia a dia, sobre os perfis, né? Que quando a gente entende qual que é o nosso perfil, por exemplo, o meu é aquele que não gosta de... De dinheiro? Não, de olhar, tipo, que tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Hoje não mais, tá? Mas eu tinha essa tendência de, por exemplo,
sempre paguei minhas contas em dia, mas, por exemplo, às vezes passava um dia do vencimento, aquela coisa de estar tão tranquila em relação a isso, de não se preocupar, enquanto que na realidade não, eu achava que era algo muito positivo isso, ser totalmente desapegado, porque realmente eu sou uma pessoa muito desapegada. Mas ali eu vi que não é assim, que isso daí também, todos esses perfis, né, eles escondem algo que precisa ser trabalhado, eles mostram algo que precisa ser desenvolvido. Eu recordo muito desse curso que a gente fez junto, né, o Intensivo das Mentes Milionárias, Isso. e essa teoria trazia, se eu não me engano, 4 perfis, né? Eu gosto muito de lembrar dos 3. Um desses é esse que tu trouxeste, que era o monge. É o negador, né? O que monge nega. é aquele que fica pensando, tá tudo bem, né? Deixa que o dinheiro vai vir, né? Vai dar o jeito, tudo se dá o jeito. Esse perfil, como tu falaste, tem, claro, as características positivas da tranquilidade, afinal de contas, não é um perfil inseguro que está o tempo inteiro preocupado com dinheiro. E, por outro lado, ele muitas vezes delarga para outra pessoa, né? Negligencia também, poderia estar muito mais. Exato, poderia estar muito melhor. Em contrapartida, tem os outros 2 perfis que eu gosto muito, que eles são meio opostos, né? Um deles é o poupador e o outro é o gastador. Sim. Então, o perfil do gastador, ele é muito comum e quem está nos acompanhando aqui vai reconhecer alguém assim, né? Aquele que gasta tudo que tem e o que não tem. Aquele que vai para festa e banca para todo mundo, né? Geralmente ele não tem R$1 na carteira, mas ele está lá usando o cartão de crédito e vai ali naquela onda e quando ele para pensar, ele diz, poxa, aonde que foi todo o dinheiro que eu ganhei? Geralmente é quando chegou num estágio, né, que ele não consegue mais pagar nada. Teve uma vez que eu fiz como contadora, né, tem o meu lado contadora também. Então, teve uma vez que eu fiz uma declaração de imposto de renda para um cliente, foi muito interessante, porque eu lancei lá o lucro da empresa dele, né, que tinha dado, sei lá, R$200 mil, assim, no ano, né? Faz, eu acho que uns 5, 6 anos já. E aí ele me ligou. Ele disse, Marlise, da onde tu tiraste R$200 mil? Aí eu falei assim, tirei da tua empresa, né? A tua empresa teve isso de receita, isso de despesa, esse daqui foi o valor. Ele, sério que eu gastei tudo isso no ano? Para onde que foi esse dinheiro? Né? Então, é um perfil de gastador, né? Que nem viu aonde foi. Não viu para onde que foi o dinheiro, ele usou, né? Ele consumiu todo esse dinheiro, né? E que bom que ele não achou que estava ali no lucro para gastar. Não, ele sabia que ele tinha usado, né, esse dinheiro, mas o que causou espanto foi ele ver um montante total que, sei lá, dividido por 12 daria 17, 18 mil aí por mês, e que ele não tinha essa consciência que ele usava todo esse dinheiro mensal, né, em todas as coisas que ele tinha. Então, o perfil gastador tem muito isso. Sai gastando e depois diz, puxa, por que eu não guardei alguma coisa? Por que eu não tenho uma reserva financeira? E às vezes, Marlise, eu sei que eu também trabalho no empresarial, não na parte financeira, né, mas na parte de desenvolvimento gerencial. Às vezes ele não consegue enxergar, por quê? Porque é tanto juros de empréstimos bancários que o dinheiro vai todo para pagar os juros. Exato. E é um dinheiro que, né, só aumenta. E às vezes ele nem vê o juro que ele está pagando, porque está ali dentro da parcela. E é um empréstimo em cima de outro empréstimo, que é o pior juros que pode acabar, esse realmente é o risco, né? Então, se eu tenho um perfil muito gastador, eu posso acabar indo para esse lado do endividamento. Por outro lado, tem o perfil poupador, né? Então, o poupador tem vários apelidos, né? Tem o mão de vaca, tem o suvina, tem o pão duro, tem vários aí apelidos nesse sentido. Poupador é um lado bom? Sim, ele tem um lado bom, né? Que ele tem uma reserva financeira e tudo mais. Só que ele tem também um lado negativo, que é a questão da insegurança. Então, ele é muito inseguro. Ele não dá um passo sem guardar um dinheiro. Então, ele acaba não vivendo o hoje. Exato. Né? Ele não vive o hoje. Sem falar as crenças limitantes, né? Essa questão da escassez, porque ele vibra sempre na escassez. Sim. Então, tudo que a gente foca tende a ampliar. Se eu vivo ampliando no que é escasso, eu vivo na escassez. Nessa época, né, que nós fizemos esse curso, acho que foi 2015, mais ou menos, eu recordo que eu me identifiquei muito com o poupador, né? Então, a minha identificação não era com o gastador, não era com o monge, era mais com o poupador. E eu saí de lá bastante reflexiva, assim, sobre qual valor que para mim era mais importante. Se era o valor segurança, que o poupador tem muito isso, né, de guardar o dinheiro para se sentir seguro. Ou se era o valor liberdade, né, se eu estava construindo a minha liberdade financeira. E dali para cá, teve uma virada de chave nesse sentido de mudar o meu olhar para a construção de uma liberdade financeira. Né, de fazer atividades, de construir outros tipos de renda, não depender somente da minha renda. Então, acho que essa virada também é importante da gente pensar, né? Eu achei, assim, muito interessante, porque eu me surpreendi também com o monge, né? Porque eu achava, assim, e que geralmente a gente se apega, né,
como algo positivo. A gente nunca vai Sim. dizer, não, é ruim. Tipo, poupador, nossa, eu sou super responsável, né? Uhum. O monge, tipo, nossa, eu sou super desapegada. Não sou uma pessoa materialista. Porque, lógico, todos esses lados, todos esses perfis, eles têm um lado positivo. Sim. Sim, né? Tem. Só que, às vezes, o lado negativo é tão prejudicial quanto. Porque ele nos impede de viver a plenitude. Exatamente. E quando eu falo plenitude, não é daqui a pessoa, tem que ter muito dinheiro. Não, não é isso. É de conseguir usufruir da sua vida. Que eu acho que esse que é o principal, independente do tanto ou do pouco que a pessoa possa ter, né? A gente que trabalha com pessoas, a gente sabe, pessoas que têm muito, que às vezes não conseguem usufruir do que têm. E às vezes aquelas que não têm, elas usufruem muito mais. Porque elas conseguem fazer uma administração do que têm, porque elas não têm, às vezes, aquela expectativa idealizada que é baseada em valores que não são delas, que também eu vejo que tem muito disso, né? Hoje em dia, até as redes sociais, eu sempre trago também esse tema das redes sociais, ela meio que fomenta essa imagem, né, da ostentação, de você ser bem-sucedido e demonstrar ser bem-sucedido, essa importância, enquanto que muitas vezes, eu já trabalhei em banco também, eu sei às vezes o nível de endividamento que a pessoa tem para poder ostentar um padrão de vida que não é real. Exatamente. E isso fere muito as pessoas, né? Eu recordo de uma cliente que eu atendi uns anos atrás, em que ela me dizia isso, né? Ela assim, nossa, Marisa, eu vou nas festas, né? Ela frequentava muito Jurerê Internacional na época. Ela dizia, eu vou nas festas, mas eu volto com a sensação de que eu, né? Eu tô falida, né? Que eu não tenho aquele carrão, não tenho tudo aquilo que é esbanjado naquela sociedade, né? E aí eu lembro de comentar com ela, tá, mas quem garante que está pago o que aquelas pessoas estão ostentando? Então, isso é uma questão social também que nós estamos inseridos, né? E é preciso que a gente comece a separar, né? Peraí, o que para mim é importante financeiramente? Porque pode ser que para mim, né, para Marlise, seja importante ter uma renda passiva, conseguir... Uma segurança, né? Para mim é importante. Qual é o montante que eu preciso ter no banco? Eu sei. Né, tenho isso desenhado, o que eu preciso ter de patrimônio? Também sei, porque estou construindo a minha liberdade financeira, a minha aposentadoria, né, o valor que vai vir lá na frente. Agora, qual é o valor para você? Você que vai saber. Né? Então, a gente não pode colocar comparações. Cada indivíduo é um indivíduo, cada família é uma família, cada empresa é uma empresa, e o que é bom para mim pode ser não tão bom para ti, pode ser que o teu patamar seja mais alto, seja mais baixo, enfim. A prosperidade, ela é individual. Ela não é algo que, agora eu tenho que chegar num milhão, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não. Pessoal, é pessoal e individual. A pessoa, por exemplo, poder tirar 3 férias no ano. Exatamente, exatamente. O que ela é ser próspero. Ter tempo para poder não fazer nada. Exatamente. O ócio criativo. Exatamente. Tem gente que essa é a prioridade de prosperidade. O monge. Exatamente. Esses dias eu perguntei para um cliente, né, qual era a prioridade dele, e ele me falou insegurança, né? Ele assim, eu quero ter segurança financeira. Daí eu falei, segurança financeira no sentido de ter uma reserva, né? De ter um valor no banco e tal. Não é nada disso, não. Eu só quero ter segurança de ir para casa às 8 da noite, ficar com a minha família até meia-noite. Tipo, de ter um espaço livre, né? Isso para ele era qualidade de vida, era relacionado ao valor segurança, né? E ele não estava preocupado com a questão de reserva, até porque já tinha um bom valor, né? Então, é interessante que a gente pense quais são os nossos valores que nos movem para as questões financeiras. E, ao mesmo tempo, a gente precisa eliminar as crenças para que esses valores sejam vividos. Uma das coisas que eu sempre gosto de trabalhar, quer seja nos treinamentos, individual, em grupo, como é que a pessoa, às vezes, ela se situa, se ela está num extremo ou no outro, da escassez ou do exagero, de estar descontrolada. Você quer uma coisa, você está desejando algo, sempre tem uma variação de preço. Você não vai escolher a mais barata, mas também você não precisa escolher a mais cara. Isso. Você pode ficar no meio termo ali. Se você sempre vai para a mais barata, ali já é um sinal de escassez. Quando você tem condições de, por exemplo, investir em algo melhor. Porque a gente sabe que muitas vezes a questão do preço está associado também à qualidade. Não sempre, mas geralmente. Então, assim, a pessoa pode, mas ela sempre vai para o mais barato, ela pode estar ali na escassez que ela precisa desenvolver e trabalhar. Pode. E ao contrário também, a pessoa, ela às vezes tem algo que atende as necessidades dela, mas ela sempre quer o mais caro, sempre o que mais também, aí já tem algum problema de autoimagem que precisa dar uma calibrada, do porquê que sempre tem que ser algo
melhor, que muitas vezes vai até além da capacidade de pagamento dela. Certo, perfeito. Gosto bastante desse teu olhar mesmo e concordo plenamente com ele. Eu acho que são formas da gente identificar se estamos vivendo no patamar da escassez ou do esbanjar, talvez, né? Não é nem da liberdade, né? Sim. Tem a pirâmide da riqueza, que inclusive eu trago aqui no meu livro, né? Que mostra os patamares da evolução financeira, né? No primeiro nível, a gente tem o nível do endividamento, me fez lembrar sobre essa questão. O nível do endividamento, infelizmente, é onde está a maior parte da população brasileira. Não porque está todo mundo devendo, mas porque a maior parte dos brasileiros, em torno de mais de 60% hoje, tem algum tipo de dívida. Não quer dizer que está em aberto, mas está pagando financiamento de apartamento, financiamento de carro, alguma compra parcelada, né? Então, a maior parte da população está ali. O segundo patamar da pirâmide é o patamar da segurança financeira, que é o patamar do ganho e gasto. Então, eu ganho 5 mil, eu gasto 5 mil. Eu ganho 10 mil, eu gasto 10. Eu ganho 30 mil, eu gasto 30. E quanto mais vai ganhando, mais vai gastando. Mais vai gastando. Então, eu estou no mesmo patamar. É claro que uma pessoa que ganha 30 mil e gasta 30 tem uma qualidade de vida bem diferente daquele que ganha 5, 2 mil reais e gasta aquele valor ali. Então, identificar se eu estou nesse patamar da segurança. O próximo patamar é o patamar da independência financeira, onde eu consigo administrar a minha segurança, faço sobrar renda e reinvisto o dinheiro. Então, quando eu estou no patamar da independência financeira, quando eu já gero renda suficiente para o meu custo de vida. Então, digamos que eu estou no 5 a 5, né? Eu ganho 5 mil, para dar o exemplo simples aqui. Eu ganho 5 mil e eu gasto 5. Eu constituo patrimônio, seja de investimento financeiro ou seja de imóveis, por exemplo, e esses aluguéis dos imóveis me rendem os 5 mil. Então, quando eu estou no patamar da independência, eu vou decidir se eu vou continuar a trabalhar ou não. Eu posso viver daquela renda ali. Seja de uma aposentadoria que vai ser paga, seja de uma previdência, enfim. Eu tenho 5 mil para viver, eu posso decidir parar ali ou não, continuo trabalhando para o último patamar, que é o da liberdade financeira. O da liberdade financeira, eu gosto de pensar que é aquele momento em que eu vou no restaurante e eu não olho o preço, eu vou escolher aquilo que eu quero, né? E aí, dentro disso que eu escolho o que eu quero, eu estou vivendo o patamar da liberdade. O que acontece é que, às vezes, as pessoas vivem no patamar da liberdade estando no endividamento. Sim, aí ferrou. Eu já aproveito e já falo para a gente do teu livro, Marlise. Vou já está falar. Encerrando a nossa já passou. rápido. Já fala é o GPS da riqueza. É o GPS da evolução financeira, Segredos para um Caminho de Prosperidade, onde eu falo um pouco mais sobre falo bastante, porque quando a gente encadernou e viu quanto deu mais de 200 folhas, né? Falo bastante, então, sobre as questões relacionadas a dinheiro, sobre finanças, sobre essa mudança de mentalidade. Então, à medida que a gente vai lendo, vai passando por essa leitura, vai também entendendo sobre onde nós estamos financeiramente e para onde nós queremos chegar. E aí o GPS vai te ajudando. E que tem tudo a ver com o tema da nossa entrevista, Tem tudo a ver, falamos sobre isso, né? Que é essa mentalidade de prosperidade. Exatamente, nossa, falamos legal, sobre isso. Legal. Esse eu trouxe de presente para ti. Obrigada. Vou ler com todo carinho. Adoro, adoro. Uma das minhas especializações é em finanças. Assim, eu acho que é muito importante a pessoa, ela entender, eu sempre falo, né? A gente deveria ter, a partir da alfabetização, a questão do conceito de mesada, de trabalhar, brincar com o banco imobiliário. É muito importante a criança entender, né, esses valores. E os pais também, até para ressignificar essas crenças. Exatamente. Super importante, né? Marlise, muito obrigada. Olha só que rápido Eu que passou, agradeço. Né? Obrigada pelo convite. Parabéns pelo programa, pelos 5 anos de programa, né? Uma honra para mim estar aqui contigo. A honra é nossa de ter você sempre aqui. E vamos novamente continuar em outro programa, né, para falar sobre isso, porque a gente tem muito que aprender sobre educação financeira, sobre desenvolvimento dessa área, principalmente. Obrigada, Marlise. Obrigada também. Hoje nós ficamos aqui no programa Olhar de Estilo. Semana que vem estamos de volta para conversar a respeito de mulher, como é que a gente consegue trabalhar, ser essa mulher em plenitude, se permitir ser essa mulher que consegue ser profissional, que consegue ser bem-sucedida nas suas relações. Um beijo, nos vemos semana que vem.